E o bull market do Bitcoin simplesmente terminou. Acabou. É só isso. Essa é uma afirmação que muitos especialistas têm feito por aí. E talvez seja a sensação que você está carregando agora, ao ver o Bitcoin caindo 15% desde o topo histórico e agora, neste final de semana, caindo algo em torno aí de 10% desde o topo. E agora? Será que realmente o Bitcoin encontrou seu topo histórico lá em 124.500 e não irá renová-lo? O que as fases de mercado nos explicam? O que os dados on-chain falam sobre isso? Se você curte uma análise transparente, livre de viés e inteligente, você está no lugar certo. Siga-me. Olá, CryptoPowers, eu sou Gustavo Corrêa, sou da Power Inc. Trade e análise, e trazemos aqui conteúdo semanal sobre criptomoedas e investimento no YouTube. Eu já convido você a deixar teu like, se inscrever e também seguir aqui o Gustavo. Olha só, segue o Gustavo aí, aponta tua câmera aqui para esse QR Code e me siga lá no Instagram. Pessoal, essa afirmação está se tornando bastante forte e está ecoando aí dentro do mercado, que os 124.500 já foram o topo. Mas quando nós conseguimos analisar dados, né, livre de viés, ou seja, não é o que eu quero, é o que os dados estão nos mostrando. Nós podemos ter uma visão mais ampla e abrangente a respeito do Bitcoin e da fase atual que o mercado está nos apresentando. Eu vou tentar ajudar você aqui nesse sentido. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou te mostrar um evento que ocorreu agora, no dia 22, na segunda-feira, que é uma coisa que acontece ao longo dos ciclos de alta, mas não com tanta intensidade. Olha só, ó, que é esse gráfico aqui, que é o gráfico das liquidações. Agora, nessa semana, né, na segunda-feira, olha o tamanho da liquidação dos longs. O que que isso significa, Gustavo? Bom, primeiramente você consegue ver que esta barra verde da segunda-feira é muito maior do que qualquer outra barra verde que tem aqui, ou qualquer barra vermelha que tem aqui, tá? Então, essa foi a maior liquidação do ano ocorrendo. Como que funcionam as liquidações? Bem, pessoas apostam no mercado futuro, apostam que o preço do Bitcoin pode subir a partir de um ponto ou cair a partir de um ponto. Então elas montam suas posições. E o tamanho das posições compradas era acima de 1,5 bilhões de dólares. Era muita grana envolvida. No entanto, com essa queda que ocorreu agora, no final de domingo, início da segunda-feira, isso forçou quem estava em long, conforme você pode ver, que é em verde, ó, quem estava em long, a fechar suas posições. A maior parte dessas posições foram fechadas no prejuízo, porque eram pessoas que estavam apostando que o mercado iria subir para romper topo histórico, e daqui a pouco o mercado cai e desaba muito. Para você conseguir entender melhor como funcionam essas liquidações, o mercado geralmente prega uma peça que nós chamamos de armadilha para comprados e vendidos. Normalmente, aqueles que estão apostando fortemente na alta se alavancam muito, colocam seus stops abaixo de uma região. O mercado armadilha eles, porque ele vai lá, estopa esse pessoal, tira esse pessoal do jogo. E então o mercado, em vez de seguir caindo, não. O mercado vai lá e vai na direção que esse pessoal queria. O mesmo acontece com os shorts, quando as pessoas apostam na queda. O mercado vai lá e dá mais uma subida, tira aquele pessoal do jogo e então o mercado cai. Isso parece ser bastante contraintuitivo, mas se você tem alguma experiência com trade, acompanha o mercado, você sabe que isso acontece com muita frequência. Então, saber que nessa segunda-feira houve a maior liquidação da parte comprada no ano, pode ser, não temos certeza, mas pode ser que seja então ali uma armadilha para que o pessoal siga vendendo, tentando fazer o mercado cair, e o mercado agora vai na direção daqueles que saíram do mercado. Tá? Entender isso acaba trazendo um pouco mais de clareza para você. O que nós temos que entender sobre também a fase do mercado na qual nós estamos? Bem, nós estamos no mês de setembro. Historicamente, os meses de setembro não são meses positivos. Eu vou mostrar para você aqui, olha só. Olha só esse gráfico aqui, que ele nos mostra que nos meses de setembro, historicamente, nós temos mais meses no vermelho do que no verde. Esse ano nós estamos tendo um mesinho verdinho, tá? Estamos aí em torno aí de 5, 6%. Aqui tá marcando 8, mas foi do dia que eu tirei esse print, tá? Marcando em torno de 5% positivo, o que está sendo bom para o mês de setembro, sendo que no mês de agosto, nós viemos um mês de agosto negativo. Agora, note só esse comparativo que eu fiz aqui, destaquei para vocês, olha só. Aqui já nos mostra que, normalmente, quando temos um mês de setembro positivo, o que acabamos tendo são meses de outubro e novembro positivo. Aqui, setembro, outubro, novembro positivo. Setembro, outubro, novembro, sendo que
Nesse caso, foi o último trimestre inteiro sendo bem positivo, bem positivo. Aqui em 2023, bem positivo até dezembro, né? Somente em 2024 nós tivemos um dezembro negativo. Mas isso aqui, então, pode estar nos dando uma pista. Olha só, o mês de setembro nós estamos caindo, viemos do mês de agosto caindo, igual aqui e igual aqui, né? Mas nós estamos tendo um mês de setembro positivo, o que pode ser, tá? O que pode ser, pode nos entregar aqui um viés altista para o último trimestre do ano. Eu sei que talvez você esteja um pouco assustado aí com essa situação de queda envolvendo o Bitcoin. Mas será que saiu muito fora do normal essa queda? Olha só aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse gráfico que mostra para nós os drawdowns, né, que são as correções que ocorrem desde o topo histórico, desde os últimos topos históricos. E o que nós vemos é que nós tivemos essa correção aqui, mas ela não é nada anormal em comparação com, por exemplo, que nós tivemos em abril deste ano, que foi essa grande liquidação aqui, ou agosto do ano passado, que foi essa grande liquidação. Então, por enquanto, está muito tímida essa correção. Então, não é nada ainda anormal dentro do mercado que nós estamos observando. Então, eu vou ajudar você a se situar. Normalmente, os ciclos terminam no ano após a posse do presidente americano, que ocorre após o halving. Esse é o último ano. Então, 2025 tende a ser, sim, o último ano. Mas quando nós olhamos para o passado, nós vemos os 3 ciclos passados. E o que nós observamos é que o ciclo ele não termina em agosto, ele não termina em setembro e ele não terminou em outubro. Mas ele entrou no último trimestre do ano até então atingir a sua máxima histórica. E você consegue ver isso de maneira bem transparente, não é eu que estou dizendo isso, mas os gráficos nos mostram isso de maneira muito transparente. Quando você consegue observar aqui que no ciclo de 2013, os preços entraram em agosto e setembro caindo e foram procurar uma máxima histórica por volta de novembro. O mesmo aconteceu em 2017, agosto e setembro caindo, e os preços foram encontrar uma máxima histórica lá por volta de novembro, dezembro, tá? Em 2022, em novembro, o mesmo cenário ocorreu, e agora nós estamos nesta mesma situação. Ou seja, então se nós encerrarmos esse ciclo agora, vai ser totalmente anormal em relação aos ciclos anteriores. Você talvez tenha ouvido já aquela expressão, que até às vezes eu falo nas lives, né? Que muita gente diz, Agora vai ser diferente, dessa vez vai ser diferente. então, se você encara que existem essas correlações, né, entre os ciclos anteriores, o Bitcoin simplesmente agora tem encontrado o topo em agosto, e o ciclo de agosto para cá terminou, ele vai quebrar, então, o padrão dos últimos 3 anos de alta. Então, se você compreende correlações e entende isso, nós não temos motivos para pressupor que o mercado simplesmente agora já entrou em bear market, que 124.500 foi o topo do ciclo deste mercado. Uma métrica que pode ajudar a gente a entender melhor isso é esse gráfico on-chain, que fala sobre o net flow, as entradas de Bitcoin de volta para dentro das exchanges. Então, quando nós olhamos este gráfico, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que o número de saída de Bitcoin em vermelho é maior do que as entradas de Bitcoin. Consegue entender isso? Ó, aqui eu isolei 2025 para deixar mais preciso, tá? 2025. Então nós estamos vendo mais saídas do que entradas de Bitcoin nas exchanges. Vou traduzir para você. Quando um investidor ele compra Bitcoin e saca da exchange e guarda em uma carteira física, ou seja, tirando do estoque da exchange, ele não pretende vender amanhã, ele não pretende vender depois de amanhã, nem na próxima queda. Ele pretende fazer um acúmulo de médio e longo prazo. Isso historicamente é fato, tá? Agora, se ele está tirando da exchange, ele não tem interesse em fazer vendas de curto prazo. Então, como nós estamos vendo no gráfico que eu acabei de mostrar, nós estamos vendo saída dos bitcoins de dentro das exchanges. Os investidores estão tirando eles da exchange, eles não estão jogando de volta. Agora, quando nós começarmos a observar entrada de bitcoin frequente para dentro das exchanges, o que isso vai nos alertar? Vai nos alertar que os investidores estão querendo agora vender os bitcoins que eles estão carregando há muito tempo. Então, esse gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, esse aqui, ó, ele deixará de ficar predominantemente vermelho, como está aqui, ó. E ele vai começar a ficar predominantemente verde a partir daqui. Mas não é isso o que nós estamos vendo. Outro gráfico on-chain que eu quero compartilhar com vocês é esse aqui, ó, que é os endereços ativos
de Bitcoin. Veja só, aqui é o fundo do poço dos 16 mil dólares no início do ciclo, eu isolei a partir daqui. Todas as vezes que nós, por exemplo, nós chegamos aqui nesse fundo do poço, olha o tamanho da atividade da rede do Bitcoin, a atividade dos endereços, comprando e vendendo, comprando, foi lá em cima, ó. Foi lá em cima, tá? Tá aqui em cima. Depois aqui, quando foi um possível topo por volta dos 30 mil, possível topo duplo que o pessoal se assustou, olha a movimentação que ocorreu aqui. Olha a movimentação de endereço. Depois, quando nós vimos este topo que foi o topo de 70 mil, que foi o primeiro rompimento de topo histórico deste ciclo, lá por volta de março de 2024, olha o tamanho da atividade da rede, subiu de novo lá em cima, saiu daqui de baixo, foi lá em cima, porque nós tivemos o topo dos 109, olha só a subida. Mas olha uma coisa interessante, o topo dos 124 mil está aqui, e olha onde foi aqui, ó, vou tentar achar para você, ali em roxo, olha para o roxo. Aonde que foi a atividade? Foi aqui embaixo. E onde está a atividade agora? Gente, a atividade está aqui embaixo, olha ali, ó. A atividade está ali embaixo. Olha onde está o mouse, onde está aqui, ó. Ali, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar pra você. Está aqui embaixo, tá? Então, a baixa atividade nos endereços de Bitcoin num preço tão perto de um topo histórico é extremamente anormal, tá? Era para nós estarmos vendo neste cenário aqui do Bitcoin essa movimentação neste tamanho, nesta proporção. E digo mais, era para nós estarmos vendo a maior movimentação de endereços de Bitcoin ocorrendo desde agosto até agora, da história. Por quê? Porque nunca tiveram tanta gente com Bitcoin na mão quanto agora. Só que nós não estamos vendo esta movimentação. Então isso nos dá mais uma pista, nos dá mais um sinal de que existe sim a forte possibilidade de que o topo dos 124.500 não foi o topo cíclico deste ciclo, mas foi sim um topo local até então. Deixa eu recapitular com você então. Então nós temos aqui algumas coisas que podem nos apontar que nós não estamos diante do topo histórico, mas que o mercado, diante dessas correções, pode ainda estar nos dando oportunidade antes de uma grande corrida. Nós vimos aqui primeiro que os ciclos nunca acabam em agosto e setembro. Nos 3 ciclos anteriores que nós tivemos, o ciclo acaba a partir do último trimestre, outubro, novembro e dezembro, sendo que um terminou no mês de dezembro, outros no mês de novembro, assim como foi o último, por exemplo. Nós vimos também que o mês de setembro geralmente é negativo, mas quando ele é positivo, normalmente ele precede 2 ou 3 meses de alta significativa. E outro dado que nós vimos agora foi os dados on-chain, nos mostrando que ainda está havendo majoritariamente a saída de Bitcoin das exchanges em direção a carteiras frias, ou seja, aonde esses investidores estão comprando e guardando, não tem aquele interesse de vendas de curto prazo, aquela venda no desespero que muitos investidores sardinhas fazem. Essas informações nós já compartilhamos sempre de maneira antecipada com os nossos assinantes da PowerInc. Se você quiser ser um assinante premium da PowerInc e receber análises como essa, insights de mercado, saber o nosso posicionamento, tanto o meu quanto do Leandro, ver os dados on-chain e também ter sugestão de carteira e tudo mais, eu convido você a acessar o link que vai aparecer aqui embaixo, tá? Vai aparecer um link para você aqui na descrição desse vídeo. Entra no nosso site, faça a tua assinatura e seja um assinante premium para te ficar um passo à frente do mercado. O premium, né, que é o nosso canal de assinantes, ele não é simplesmente um canal, tá? Ele é um escudo de proteção por teu patrimônio que vai te trazer as informações precisas para tomadas de decisões antecipadas. Então, clica aí no botão que vai aparecer aí na descrição e se torna um assinante premium. E eu quero saber de você o que tu tá achando de tudo isso. Será que o mercado já vai desabar mesmo e terminou o ciclo? Comenta aí. Eu quero ver teu comentário, eu vou comentar ali também. Eu tenho para dizer o que para vocês? Eu ainda tenho uma esperança diante de tudo isso que eu falei para vocês, tá? Não é nem esperança, né? É uma confirmação por causa de todas essas informações que eu trouxe, de que toda a queda que está acontecendo agora pode ser para a gente sim uma oportunidade para uma grande corrida que ainda pode ocorrer para aí sim finalizar este ciclo de alta. Não sei o que você está pensando sobre isso, deixa teu comentário, eu quero saber muito a tua opinião. Pessoal, dá trabalho fazer vídeos como esse, por isso eu peço para você deixar o teu like, te inscrever no canal se tu ainda não é um inscrito. Amigos, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui para você um vídeo para você assistir ainda hoje a respeito de uma pesquisa bem legal que eu fiz a respeito dos ciclos de mercado. Então clica aqui no card, assiste esse vídeo, tenho certeza que você vai gostar. Um abraço, até mais, fui!